Hoje, muita gente fala da IA como a revolução da produtividade, o que de fato ela é. Agora, eu acho que a pergunta que fica para a liderança não é essa. A pergunta que fica para a liderança é: quando a resposta virou commodity, né? Tá rapidinha, tá mais fácil, o que passa a diferenciar o líder? Quando a resposta passa a ser commodity, o que diferencia o líder? E o que diferencia o líder é justamente o discernimento. Então, o valor da liderança, se antigamente era, em parte disso, era fazer grandes análises, hoje é a partir das análises que a IA gera, qual que é o discernimento, que decisão eu vou tomar em função disso. Então, cada vez mais o líder precisa se preocupar menos em saber sobre tudo, porque é impossível, e sim a discernir melhor e orquestrar o sistema para que isso aconteça. O valor migra então para o discernimento. Agora, quando as organizações resolvem pensar na IA como ferramenta, vamos aumentar a produtividade aqui, elimina um monte de atividades que eram feitas por humanos, porque dá para fazer pela IA, e com isso você acaba, por exemplo, eliminando funções, ok, vamos aumentar a produtividade. Agora, se você eliminar os cargos de entrada, por exemplo, para o programa de trainees, né? Se você elimina isso porque a IA faz melhor do que o trainee, você está condenando o futuro da sua organização, porque você está com o risco de corroer a formação gerencial, o pipeline da liderança. E eu ouso dizer que isso vai acontecer não só para os cargos básicos, mas também para os cargos de alta gestão. No avanço que está a inteligência artificial, ela elimina análises que eram feitas antes por exemplo, diretores, né? Então, novamente, a senioridade da organização passa a ser menos importante para as análises e sim para o discernimento. Muito bem. Então, primeiro cuidado é esse com o pipeline, para ele não ficar enfraquecido. E se você pensar num bom uso da IA, não é uma adoção como ferramenta, e sim uma adaptação à organização, no sentido dela rever os processos, fazer uma limpeza nos processos antes de adotar a IA, porque aí você consegue usá-la melhor para ela ser mais decisiva, para criar mais vantagem duradoura, e não apenas você ficar automatizando e maximizando a eficiência daquilo que às vezes nem era efetivo, né? Então, o ponto aqui é, IA não é vitrine para eu falar para o mundo que estou fazendo. IA é estratégia que eu tenho que olhar meu modelo de negócio e ver o que faz sentido alterar. E o que continua indelegável? Pensa no líder. O que continua indelegável? Primeiro é formular boas perguntas. Não estou só falando da arte de promptar um novo verbo que está surgindo aí, mas fazer boas perguntas do que eu posso mexer no meu sistema, no meu processo de produção, no meu processo de decisão para utilizar a IA de uma maneira que, com os agentes aí que conseguem tomar decisão, eu maximizar a qualidade da minha decisão, já que eu vou ter análises mais ricas e depois julgar essa qualidade da resposta, porque aceitar a IA do jeito que ela traz as coisas, né, você está olhando isso de uma maneira de terceirizar, é uma preguiça cognitiva, vai atrofiar o cérebro. A gente precisa, pelo contrário, tem aquele olhar crítico. O que a IA que está olhando só o passado, onde ela foi treinada, ela não está vendo? O que cabe aqui a gente ajustar essa análise da IA para a gente tomar uma decisão, ponderar e fazer ponderação ética, fazer ponderação humana, fazer ponderação de stakeholders, de clientes, de meio ambiente. A IA não vai fazer isso nunca, nem quando ela estiver bem avançada, isso continua sendo humano. Então a responsabilidade final das decisões continua sendo humana. E a IA sugere, o líder responde, né? Então, condições para lidar bem com a IA é ter um ambiente de segurança psicológica onde as pessoas têm coragem de apontar as falhas da IA, as vantagens da IA, o caminho que a gente está decidindo, e o líder ter a humildade para poder entender que vão ter ideias diferentes da que ele pensou, e são melhores ideias, porque ele envolve mais pessoas e envolve a inteligência artificial. E ele vai ter que ter a firmeza para, em um determinado momento, agora chega de escutar e vamos por esse caminho. Combinar humildade e firmeza é o que eu vou propor no meu livro, que vai ser lançado em agosto, fica aqui o spoiler. E tem que tomar um cuidado, porque a IA pode levar você a ter uma preguiça cognitiva, como eu estava dizendo anteriormente, de você eventualmente parar de raciocinar, porque tudo que vem da IA é bom. Não, tem que ter aquele olhar crítico. E de sobrecarga. Como sobrecarga? A IA não vai facilitar a minha vida, não vai acelerar a velocidade? Vai.
Só que, para variar, o ser humano, né, ele vai entrar em sobrecarga, por quê? Porque o gargalo agora é decisório, não é mais da análise. E a análise está lá pronta. Deixa eu só mandar esse último prompt aqui antes de almoçar, né? Essa sobrecarga de querer botar IA o tempo todo para trabalhar e você promptando e tal, e de novo, né? O ser humano encontrando um jeito de se sobrecarregar. Então tem que tomar esse cuidado e é muito papel do líder cuidar dessa parte. Então, para fechar, o líder do futuro, ele não é um líder herói das respostas, ele é um orquestrador do discernimento, que ele faz boas perguntas, cria espaço para o contraditório, espaço seguro para o contraditório, para finalmente depois decidir sustentar as consequências dessa decisão. Porque na era da IA, liderar continua sendo profundamente humano.